Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast, o programa Conversa Aberta, esse papo super descontraído, trazendo sempre convidados. Estamos aí com os convidados, são os candidatos a vereador aqui na cidade de Manaus. Estamos transmitindo simultaneamente pelas plataformas digitais, inclusive pelos portais Foco Amazônico, Conexão Amazônico, Portal Opinião Manauara, BLC Notícias, Amazônia Mídia e Portal do Japonês, Portal Giro Amazônico, Diário do Peradão, Portal Na Hora Exata, Portal Impacto e Portal Amazonas Pix. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos que estão aqui conosco, nos acompanhando aqui o nosso podcast Conversa Aberta. E hoje estamos recebendo o Partido Avante, o candidato Eduardo Lucas está aqui com a gente hoje. Muito obrigado, candidato. Você deu o seu tempo aqui para bater esse papo com a gente, para apresentar ao senhor, a população. Muito obrigado, fico muito feliz e uma boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Marcelo. Uma boa tarde a todo o público aí do Conversa Aberta. Estamos aqui à disposição para batermos esse papo, ter essa conversa aberta, para trocarmos ideias e a gente apresentar para vocês as nossas ideias. E você já pode ir compartilhando, pessoal. Vai compartilhando aí o nosso conteúdo, vai compartilhando o nosso podcast. É o nosso encontro aqui de toda semana para trazer os convidados, para ajudar você a acompanhar e conhecer um pouco da história dos candidatos. Então, eu queria começar falando com o senhor sobre a sua história. O senhor pode falar quem é Eduardo Lucas, onde o senhor nasceu, um pouco resumindo a sua história, por gentileza? Então, Marcelo, e todo o teu público, eu sou Eduardo Lucas, eu sou manauara, nasci em Manaus, sou um homem, um ativista social e comunitário, sou lá numa comunidade chamada Morro da Liberdade, um bairro muito alegre, muito festeiro, uma comunidade da cidade de Manaus, onde praticamente nasci e me criei. Lá cheguei com 6 anos de idade, estou lá até hoje, né? Moro lá na famosa Rua da Copa, 24 de agosto, enfim, e tenho minhas origens, como disse, comunitárias, né? Muito cedo, Marcelo, muito cedo ainda, aos 21 anos, 22 anos, eu assumi a presidência da Associação de Moradores do Morro da Liberdade. E pude convivo desde muito cedo. Eu, aos 17 anos, organizava na minha rua, sempre fui liderança, né? Sempre fui liderança entre jovens, entre os adolescentes, e muito cedo eu organizava as ruas de lazer da Rua 24 de Agosto, aquela rua que se transformou na Rua da Copa, talvez a Rua da Copa mais famosa do Brasil, né? Aqui em Manaus, na época da Copa do Mundo, nós temos algumas ruas que se ornamentam, né? E a Rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, é uma das que mais se destacam, né? Isso aí começou tudo com uma brincadeira, dia de domingo, a gente ia jogar futebol na rua, voleibol, dominó, enfim, e isso evoluiu para a Rua da Copa. Para a Rua da Copa que ficou tão famosa no Brasil e no mundo e que leva a nossa cidade, nosso bairro, para o Brasil todo e até para o mundo todo. Porque quando fala em Copa Futebol, o povo se une, né? A Rua da Copa é interessante. Isso qual a sua formação? Qual que você fez ao longo da vida? Eu muito jovem ainda, Marcelo, eu sou da área contábil, muito jovem ainda, eu recém saído do ensino médio, do curso técnico em contabilidade, eu abri um escritório de contabilidade em 1986. E deste escritório só saí em 2003, quando, a convite de um amigo, fui trabalhar no governo do estado. Esse amigo, que faço até questão de citar o nome, Severino Cavalcante, que foi gerente executivo do INSS no Amazonas. Ele era meu cliente no escritório. E disse: Eduardo, tu não quer me ajudar a implantar no governo do estado um projeto? O governador, na época, o governador Eduardo Braga, o convidou para implantar um projeto no governo do estado chamado Barco Pai. Eu gostei muito do projeto, Severino, eu vou topar, vou deixar o escritório um pouquinho de lado e vou me aventurar no serviço público, e assim eu fiz. Fui para o governo do estado e ajudei o Severino durante muitos anos. Eu coordenei esse projeto, claro, no início junto com o Severino Cavalcante, depois ele saiu do governo, e eu continuei coordenando este projeto muito bonito, que ajudou muita gente no interior do estado, chamado PAI, Pronto Atendimento Itinerante. Três barcos que saía aí pelo interior, pelas calhas de rio, levando serviços de cidadania, serviços de saúde para a população interiorana. Um projeto muito lindo, maravilhoso, que infelizmente em 2017 deixou de existir, né? Mas eu me orgulho muito de ter coordenado esse projeto do início ao seu final, de 2003 até 2017, porque era algo que beneficiava muitas pessoas no interior, Marcelo.
Pois é, interessante esse, eu estava comentando com o senhor, né, nos bastidores, antes de a gente entrar lá, sobre esse projeto que é do barco itinerante, e que ajudou, como o senhor disse, ajudou tantas famílias, tantas pessoas, né, que são gratas através do seu projeto. Agora o senhor sabe nos falar por que acabou, o que aconteceu? Olha, como te disse, eu saí do governo do estado em 2017. Nós naquele ano nós perdemos a eleição para que estávamos disputando para o governo do estado. E infelizmente, após a nossa saída, o governo que assumiu não teve interesse em continuar, não sei, talvez porque o projeto não tenha sido iniciado pelo gestor daquela época, né? Foi por um outro governador, talvez por isso, infelizmente, né, o governador da época não teve interesse em continuar com esse projeto. Mas olha, te digo uma coisa, é uma pena, tá? Uma pena, porque eu costumo dizer que naquele barco, o cidadão do interior, veja, e não é só o cidadão da sede do município, não. O indígena, lá na sua aldeia indígena, a comunidade ribeirinha, nos leitos de rios, o cidadão entrava naquele barco, poderia entrar naquele barco, literalmente, sem lenço e sem documento, e sair de lá documentado, aposentado, consultado por um médico, por um oftalmologista, por um dentista, poderia retirar seus documentos, porque naquele barco, Marcelo, nós tínhamos o Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo, que emitia RG, e preste atenção, naquele barco nós tínhamos, em 2003, quando inauguramos a primeira unidade lá em Parintins, com a presença do presidente da República na época, naquele barco tinha internet via satélite. Internet via satélite. Em qualquer lugar que aquele barco estivesse, inclusive navegando, nós estávamos conectados com a internet, com o mundo todo. Então, nós tínhamos o Instituto de Identificação para emitir RG, nós tínhamos o cartório de registro das pessoas naturais para tirar a certidão de nascimento, porque uma coisa impressionante no interior do Amazonas, muitas pessoas, inclusive idosas, que não são registradas, ou seja, que não têm a certidão de nascimento. E aí são pessoas invisíveis, pessoas que existem de fato, mas não existem de direito porque não têm o seu registro de nascimento e como consequência não podem ter RG, não tem CPF, não tem carteira de identidade. Muito alto ainda o número de pessoas assim no interior do estado. Dentro do barco nós poderíamos tirar ali o RG, e olha só um detalhe, a pessoa dava entrada no RG de manhã na primeira via e já recebia à tarde. E hoje você vê aí a dificuldade que é para tirar um RG, né? Para agendar um atendimento no PAC é uma dificuldade. O povo sofre muito com isso, sofre muito. Naquela época, há 23 anos atrás, o cidadão dentro deste barco, em qualquer lugar do Amazonas, se fosse no Rio Puru, no Rio Jurá, no Rio Amazonas, no Solimões, no Médio Japurá, no Alto Japurá, qualquer lugar onde o barco estivesse, fosse numa comunidade ribeirinha, na sede do município ou numa aldeia indígena, o cidadão dava entrada no seu RG de manhã e já recebia à tarde. O cidadão poderia sair deste barco aposentado, porque dentro do barco tínhamos os técnicos do INSS e os peritos do INSS. Então, a pessoa, mesmo que não fosse registrada, entrava no barco, lá ia para o cartório, se registrava, tirava sua certidão de nascimento, ia para o outro guichê, já tirava o seu RG, ia no guichê dos Correios, que na época tirava CPF, e já emitia o seu CPF. No outro guichê tinha lá a Delegacia Regional do Trabalho, que era parceira também, já tirava a carteira de trabalho do cidadão, tirando todos no mesmo dia. Saindo daqueles guichês da documentação, já ia para o guichê do INSS. Olha, no interior, a maioria da população ou trabalha na roça, ou trabalha na lavoura, ou é pescador, ou artesanal. Então, tem direito, naquela época, tinha direito ao benefício previdenciário. Não acessava esse benefício por falta de documentação. Ora, num barco, chegava num setor do barco, tirava toda a sua documentação, ia para o outro setor, se aposentava, porque já estava de posse dos seus documentos, se aposentava, saía dali daquele guichê do INSS aposentado, porque nós tínhamos internet via satélite, acessávamos o banco de dados da data prévia e tínhamos todas as informações daquele cidadão. Se aquele cidadão tivesse precisando de um médico, de um clínico geral, já ia para o consultório do clínico geral, já recebia lá, já era dentro do barco. Dentro do barco.
médicos do Exército Brasileiro, tá? Com quem nós tínhamos uma parceria. Sim, senhor. Já era consultado pelo clínico geral, já saía de posse da sua receita, passava na farmácia do bar, pegava seus medicamentos receitados pelo médico, né? Se tivesse com problema de visão, de vista, já passava no oftalmologista, já fazia o seu exame na hora, colocava lá no aparelho o oftalmologista, já saía com seu óculos. Se fosse um óculos de grau para perto, por exemplo, nós levávamos vários graus, né? De acordo com o exame feito pelo médico, a gente já dava o óculos. Se tivesse faltando um dente na boca, já ia com o dentista, também cedido pelo Exército Brasileiro, já fazia o tratamento. Se tivesse faltando um dente, 2 dentes, já ia no protético, já fazia o molde, já saía como eles falam no interior, com a chapa já na hora, com um sorriso de orelha a orelha. Então é um projeto. E tem mais. Nós tínhamos também no barco o serviço de assistência social. Nós tínhamos assistentes sociais. Se a pessoa tivesse, por exemplo, em situação de vulnerabilidade, precisando de uma cesta básica, de uma cadeira de roda, tudo isso nós tínhamos dentro daquele barco. A assistente social já ia fazer a visita na casa da pessoa e já identificava se ela estava em vulnerabilidade, se estava precisando de um benefício eventual como a cesta básica, e já fazia entrega na hora para o cidadão. Então era um programa lindo, muito bom, muito bonito, que infelizmente, por questões de políticas, né? Por questões políticas, acabou sendo extinto. Mas eu tenho um sonho de um dia voltar com esse projeto, quem sabe aí nas próximas gestões a gente fazer uma mobilização no estado do Amazonas para que esse projeto volte. Tenho certeza que o povo do interior sente muita falta do Barco Pai. Verdade, o que o senhor falou aí, realmente, as pessoas que nos acompanham devem sentir falta. Aqui ainda não foi atendido, né, lá pelo Barco Itinerante, pelo Barco Pai, né? Agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência como líder comunitário, como o senhor falou. Como é que é a sua experiência como liderança comunitária? Olha, a gente que vive na periferia, que vive em comunidade, a gente tem que aprender, né? A gente tem que aprender. Eu muito jovem, eu já como todo menino de periferia, como todo menino de comunidade, a gente era forçado a aprender muitas coisas, né? Graças a Deus, eu fui criado num bairro, na época, de muito má fama, né? Um bairro de fama violenta. O Morro da Liberdade tinha uma fama muito ruim. Com o advento da Escola de Samba Reino Unido, isso mudou muito, né? Mas antes da Reino Unido, a nossa diversão era nas ruas jogando bola. Dia de domingo, nós passávamos o dia jogando bola, era o dia que a gente tinha de lazer, o dia que nós não tínhamos escola, né? Então todo mundo para a rua joga bola, e desde cedo eu sempre me destaquei como liderança, né? Entre os amigos, os amigos ali de infância, e a gente começou a organizar uma tal de Rua de Lazer da 24 de agosto, que se tornou muito famosa, né? Rua de Lazer, a gente fechava a rua lá, no início na marra, depois a gente já se organizou e já ia pedir autorização da prefeitura para fechar, e passávamos o domingo todo brincando de futebol, de tênis de mesa, de voleibol, enfim, aquelas corridas do saco, era o dia todo de lazer. Isso evoluiu, como te disse mais tarde, para a Rua da Copa. A Rua da Copa que a gente organiza toda a época da Copa do Mundo. Mas a liderança, ela vem desde cedo, ela surge naturalmente, né? Ali, primeiramente, organizando o time de futebol. Eu também, muito jovem, eu já tinha um time de futebol na rua, que a gente disputava os campeonatos amadores, Peladão, campeonato ali da região, do Noroeste, da Betânia, e foi uma época muito feliz mesmo, apesar como te disse, da fama do bairro, mas a gente conseguia transitar ali e conseguimos sobreviver. Nós somos sobreviventes de uma época muito violenta, né? De uma época em que imperava a década de 80, 90, onde as galeras imperavam na cidade toda, né? E a gente conseguiu passar por isso, sobreviver, conseguimos trabalhar, constituir família, e hoje estamos aqui disputando uma das 41 cadeiras para a Câmara Municipal de Manaus. Muito bem, isso que eu ia perguntar para o senhor, nessa eleição, quais são as bandeiras que o senhor tem levantado nessa sua campanha? Olha, Marcelo, eu desde quando entrei para o serviço público em 2003,
sempre estive muito ligado ao social. Ao social, direitos humanos, cidadania, sempre. Eu comecei, como te disse, em 2003, trabalhando junto com o Severino Cavalcante no Barco Pai. Depois eu fui para a secretaria, a primeira secretaria que eu trabalhei foi a CETRAS, Secretaria do Trabalho e Cidadania. Depois eu fui para a SEAS, Secretaria de Estado de Assistência Social, onde pude trabalhar na coordenação de programas muito importantes também. Eu cheguei a ser diretor do Departamento de Cidadania da SEAS, né? Aquele departamento que cuidava de todas as ações de cidadania do governo do Estado. Mutirões, escola cidadã, depois escola solidária, enfim, várias ações ligadas à área de cidadania. Depois eu fui depois da SEAS, eu fui para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC. Lá eu fui secretário executivo da SEJUSC, onde continuei na coordenação do Barco Pai e também fui responsável, a minha pasta respondia pelos PACs, pelos Pronto Atendimento ao Cidadão. Nós tínhamos naquela época 9 PACs para a cidade de Manaus e 2 no interior, um em Parintins e outro em Manacapuru. Uma estratégia também muito importante, que ajudava muitas pessoas aqui na capital e no interior, ainda ajuda hoje, né? Mas naquela época a gente conseguiu dar um upgrade no PAC, nós reformamos alguns PACs e melhoramos o atendimento nos PACs. O PAC é um local onde o cidadão encontra diversos serviços à sua disposição num único local, facilitando a vida da população. Logo depois também da SEJUSC, foi quando em 2017 eu saí do governo do Estado e fiquei aí 2 anos ausente, voltei como servidor público novamente na prefeitura, onde assumi a SEMASC. Mas eu sempre fui voltado para o social. Quando eu entrei na prefeitura, assumi a Secretaria Municipal de Assistência Social e fui me apaixonando mais e mais pelo social. Na SEMASC, Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, eu pude me aproximar muito mais daquela camada, daquela parte da população manauara mais necessitada, aquelas pessoas que estão marginalizadas, que estão à margem da sociedade, que estão à margem das políticas públicas que estão à sua disposição. E pude ajudar muitas dessas pessoas, pude constatar, pude conviver com essas pessoas e ver as dificuldades que essas pessoas têm. Por exemplo, Manaus, Marcelo, tem cerca de 600 mil pessoas inscritas no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal. 600 mil famílias, 600 mil famílias de baixa renda que vivem em situação de pobreza e até extrema pobreza. Dessas 600 mil famílias, Marcelo, quase 300 mil vivem única e exclusivamente do programa de transferência de renda chamado Bolsa Família. Vivem com os R$600 do Bolsa Família. Então nós temos muita gente em Manaus em situação de pobreza, em situação de pobreza extrema, pessoas de baixa renda, e isso me levou a refletir e me fez tomar a decisão de buscar uma vaga na Câmara de Vereadores. Por quê? Você me fez uma pergunta, qual a minha bandeira? A minha principal bandeira é exatamente o fortalecimento desta política pública de assistência social. Porque eu fui secretário municipal de assistência social e sofri na pele com o problema digamos assim, do pouco orçamento que é destinado para esta política. Então, a minha principal bandeira é buscar fortalecer essa política, é buscar alternativas, é buscar orçamento, melhorar o orçamento desta pasta municipal da assistência social. Por exemplo, hoje, o orçamento destinado a esta política pública é cerca de 1,5% do total do orçamento do município. Eu tenho um projeto já prontinho para apresentar num primeiro dia de trabalho, caso eu seja eleito vereador. Eu quero apresentar este projeto e lutar junto aos meus pares para que ele seja aprovado, onde neste projeto a gente altera a LOMAN, a Lei Orgânica do Município, de forma que na LOMAN esteja previsto a destinação de no mínimo 3% do orçamento municipal
para esta política pública tão importante que cuida das pessoas em vulnerabilidade, das pessoas em risco social da nossa cidade. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo, transmitindo simultaneamente para 12 portais de notícia, pelo Facebook, Instagram. Então aqui o portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, o Opinião Managuara, o BDC Notícias, o Amazônia Mídia e o portal de japonês. Estamos também no portal Giro Amazônico, Diário do Beradão, Na Hora Exata, portal Impacto e portal Amazônia Pix. Esse é o nosso podcast aqui, Conversa Aberta, e hoje estou recebendo o candidato a vereador Eduardo Lucas aqui conosco nos nossos estúdios, onde ele está batendo esse papo super descontraído com você, que nos acompanha, nossos seguidores aí do portal. Queria que o senhor concorda que a pessoa que se candidata a um cargo político, um vereador, tem que ter um grau de conhecimento, se preparar? Como é que o senhor vê hoje os candidatos à política hoje estão em Manaus? Claro, eu concordo totalmente. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no serviço público. Eu fui subsecretário municipal, fui secretário municipal de assistência social, fui secretário executivo no governo do estado, o que corresponde a subsecretário do município. Eu tenho muita experiência, principalmente na área social. E de fato, a pessoa para ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, ele tem que ter um mínimo de preparo, né, Marcelo? Tem que ter um mínimo de preparo. E assim, eu coloco meu nome à disposição da população porque eu me sinto preparado e eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais por esta camada da população em vulnerabilidade ou risco social ou pessoal, que é o público-alvo da política pública de assistência social, secretaria esta que eu estive à frente até pouco tempo, até o dia 4 de abril deste ano. As pessoas que trabalham na secretaria, que são da casa, que já estão lá há muito tempo, dizem que eu fiz uma boa gestão, né? que eu fiz um bom trabalho. Eu ainda não me conformo, eu gostaria de ter feito mais. E acredito que na Câmara Municipal eu poderei fazer mais por esta política, poderei lutar, poderei apresentar projetos de leis que beneficiem essa grande camada da população manauara que, por exemplo, Marcelo, a SEMASC, ela cuida de 4 políticas públicas muito importantes. A de assistência social, como já disse, e a de segurança alimentar e nutricional, Marcelo. Nós temos muita gente em Manaus, não só em Manaus, no Brasil todo, que acorda de manhã e não tem condição de comprar um pão para tomar café com seu filho. Muita gente que chega na hora do almoço e não tem condição, R$1 para comprar um ovo. Hoje o ovo custa R$1, Marcelo. R$1 um ovo para fazer uma farofa e matar a sua fome dos seus filhos. Muita gente na cidade de Manaus. E olha a contradição. O Brasil é um grande, talvez o maior produtor de proteína, de grãos, o maior produtor de alimento do mundo. E mais de 33 milhões de pessoas, segundo o IBGE, ainda passam fome aqui no Brasil. E Manaus não é diferente. Não é diferente. Essa política de segurança alimentar e nutricional é muito importante no combate à fome aqui na nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de ter ajudado o prefeito Davi Almeida a enfrentar com muita coragem, com muita inteligência esse problema da fome na nossa cidade. Nós antes de eu sair, eu ainda inaugurei 3 restaurantes Prato do Povo, de um total de 10. O prefeito conseguiu inaugurar os 10, já tem 10 restaurantes Prato do Povo funcionando em Manaus. Cada um desses restaurantes servindo 1.000 refeições diariamente de forma gratuita para a população em insegurança alimentar. Aquelas pessoas que passam fome na cidade de Manaus. Aquelas pessoas que chegam na hora do almoço e não têm o que comer, né? Que não conseguem fazer uma refeição decente durante o dia. Então nós inauguramos, na minha gestão consegui inaugurar 3, o prefeito já inaugurou os outros 7, já tem 10 restaurantes Prato do Povo funcionando em Manaus, cada um servindo 1.000 refeições, olha, e é comida boa, arroz, feijão, macarrão, salada, proteína, carne, frango, peixe. Então isso ajuda a atenuar a situação de fome das pessoas na cidade de Manaus. E para poder comer nesse restaurante, precisa fazer algum cadastro? Olha só que interessante. 1.000 pessoas. É só entrar na fila, amigo. Tá com fome, procura um desses 10 restaurantes, entra na fila
entra na fila, não precisa mostrar título de eleitor, não precisa mostrar carteira de identidade, não precisa fazer cadastro. Entrou na fila, está com fome, entra na fila. Os primeiros 1.000 vão fazer uma refeição decente. Pode levar um filho, 2 filhos, 3 filhos, quantos filhos tiver. E você entra num ambiente bonito, humanizado, digno, climatizado, confortável. Você entra na fila, passa pelo lavatório, higieniza as mãos, pega seu prato, seu talher, passa lá na bancada, o funcionário serve lá o arroz, o feijão, o macarrão, a salada, a proteína. Você vai sentar na mesa junto com seus amigos, com a sua família, e vai fazer uma refeição decente, boa, de qualidade e em quantidade suficiente para matar a sua fome. Que bom. Candidato, o senhor como Manauara, como é que o senhor vê hoje o quadro político aqui da cidade de Manaus? O que mais o senhor tem indignação na política hoje que impera na cidade? Olha, eu fiz parte até pouco tempo da gestão do prefeito Davi Almeida, e o que mais me indigna na classe política é a questão, Marcelo, de determinados políticos colocarem à frente como prioridade as suas prioridades, as suas prioridades, esquecer a prioridade do povo. O prefeito, quando você deixa, por exemplo, vou citar um exemplo, o tal do empréstimo, esse último empréstimo que tanto a prefeitura quanto a cidade de Manaus precisavam. Quando você vota contra um empréstimo desse, apesar da prefeitura ter comprovado a sua capacidade a sua condição a sua capacidade de pagamento, afinal de contas, nós pagamos, salvo engano, mais de 3 bilhões de empréstimo da gestão anterior. Então nós temos capacidade de pagamento, de liquidez para honrar esse empréstimo. Quando o político opositor vota contra este empréstimo como este, por conta de questões políticas, porque não gosta do prefeito, porque se liberar o empréstimo, o prefeito vai ser beneficiado politicamente, vai crescer. Poxa, você está votando contra a população de Manaus, contra o povo de Manaus. Então, o que mais me revolta, me indigna nessa questão política são esses posicionamentos pessoais, sabe? Pessoais. Nós temos que pensar na coletividade, nós temos que pensar no povo como um todo. Nós temos que agir para beneficiar o povo. Quando eu beneficio o povo, não me interessa qual é o prefeito que está lá, né? E assim eu irei agir quando eleito vereador. Para mim, a prioridade é a população, especialmente aquela população mais carente, aquela população marginalizada, aquela parcela da população que está fragilizada, desempregada, que está com fome, que está, enfim, à margem de todas as políticas públicas. E o senhor, eleito a vereador aqui em Manaus, como é que o senhor vai gerir o seu mandato? O senhor vai ter algum canal de comunicação com a comunidade? Como é que o senhor vai trabalhar? Olha, eu pretendo trabalhar diretamente com a população. Eu quero estar perto da população. Eu já falei que o meu público-alvo, a minha prioridade, mas não que seja só esta parte da população, afinal eu sou o vereador da cidade de Manaus como um todo, mas se eu conseguir ajudar a mudar a vida para melhor, claro, evidente, dessa parte da população que se encontra marginalizada, que se encontra, por exemplo, inscrita no cadastro único, são quase 600 mil famílias, eu já me darei satisfeito. O meu principal canal de comunicação será a tribuna da Câmara Municipal, será as nossas redes sociais. Nós temos o WhatsApp, que daqui a pouco eu vou divulgar o número para você e para o seu público. Assim, eu quero trabalhar num corpo a corpo, eu quero estar nas comunidades, eu quero estar nas ruas, eu quero estar nas escolas, nas igrejas, eu quero conversar com a população. O meu gabinete terá portas abertas, como sempre foi. Quando eu estava na secretaria, na SEMASC, como secretário titular, Marcelo, minha porta era aberta. Chegou, falou, não tem esse negócio de. É claro que a gente tem que organizar, a gente não consegue trabalhar, mas não tem esse negócio de não pode porque é funcionário,
poxa, assim como eu recebia um vereador, assim como eu recebia uma autoridade, eu recebia o senhor que servia o cafezinho, a senhora que fazia a limpeza, a qualquer hora, estando na secretaria, e eu recebia todo mundo, e é assim que eu pretendo me relacionar com o eleitor, com a população, com o povo. Assim, de forma simples, eu sou uma pessoa que venho de comunidade, eu não sou rico, eu tenho uma origem humilde, a minha família é uma família humilde, trabalhadora, eu estudei, consegui vencer na vida com muito sacrifício. E é assim que eu quero continuar sendo como vereador. Eu não quero mudar, eu me recuso a mudar. Eu quero ser vereador exatamente como eu sou hoje. É porque tem políticos que mudam, né? Pessoas que mudam, né? Quando vê um cargo, a gente tá... Tem vários exemplos. O poder, né? Tem até aquela frase, quer conhecer alguém, dá o poder para ela, né? Tudo mais, né? Olha, Marcelo, eu fui muito atuante na paróquia da minha comunidade. Eu fui tesoureiro, administrador da paróquia Coração Imaculado de Maria, lá da Arquidiocese de Manaus, lá do Morro da Liberdade. E eu também, aquilo ali, o período que eu convivi, que eu fui administrador da paróquia, foi um período muito, muito bom da minha vida. Eu pude conviver e pude aprender muito. Quando atuante na minha paróquia. E a questão espiritual é muito importante, né, na vida de qualquer pessoa, Eu sou um homem de fé, católico, né, de fé, fui muito atuante, hoje nem tanto, mas já fui muito atuante na minha paróquia, e eu sei exatamente as dificuldades que as pessoas, principalmente as pessoas de comunidade, as pessoas da periferia, passam. Eu também já tive essas dificuldades, né? Lá no morro, quando faltava água, a gente ia para as cacimbas buscar água, né? Botava uma lata na cabeça, corria para as cacimbas para buscar água, para trazer para dentro de casa, para ajudar nossos pais a fazer os afazeres de casa, enfim. A gente, quando precisava de médico, eu recorria para o nosso postinho de saúde lá no morro, né? Que hoje, nas próximas semanas aí, nos próximos dias, deve ser reinaugurado. Agora vai ser uma UBS Porte 4, né? É uma obra muito importante da prefeitura para aquela região do Morro da Liberdade, Betânia, São Lázaro, Crespo, Educandos, Cachoeirinha, enfim. Então, assim, eu quero ter um mandato. Esse meu mandato será para o povo e com o povo, não serei eu sozinho, não. Exatamente. E nos seus primeiros anos de mandato, quais são as prioridades que o senhor vai trabalhar? Te disse que já além falei, da social, o barco que eu achei interessante você falar. Eu tenho um sonho também, que é implantar aqui na região, na área ribeirinha de Manaus, um mini barco pai, não do tamanho que era o barco do governo do estado, mas um barco pai que possa ter dentro, uma espécie de crais itinerante, né? Um crais itinerante, um crais que possa navegar aí o ano todo pelo Rio Negro e pelo Rio Amazonas, claro, dentro das condições de navegabilidade, levando as comunidades ribeirinhas de Manaus acesso ao cadastro único, ao Bolsa Família, acesso aos benefícios previdenciários, também colocar nesse barco uma pequena área de saúde também, para cuidar de forma permanente, continuada, da população ribeirinha da cidade de Manaus. Isso mesmo. Pessoal, estamos ao vivo pelo Facebook, estamos ao vivo também pelas redes sociais, pelas plataformas. Estamos transmitindo simultaneamente para 11 portais, tá? Recebendo aqui o candidato Eduardo Lucas, ao vivo aqui em nosso portal Foco Amazônico, Conexão Amazônica, portal Opinião Manauara, BDC Notícias e portal Amazônia Mídia. Portal de Japonês, portal Giro Amazônico, Diário do Beiradão, Na Hora Exata, o portal Impacto e o portal Amazônia Pix. Todo mundo aí ligado com a gente, recebendo aqui o candidato a vereador aqui de Manaus, Eduardo Lucas. Então essas, foi o senhor falando do barco, como é que a gente pode falar, diretamente com o povo. Então o segredo do político é trabalhar em prol do povo, né? Porque a gente vê os políticos indo nas comunidades, o senhor tem ido nas comunidades, visto de perto, como é que está a sua agenda, como é que o seu dia, como é que conta para a gente o seu dia, como é que o seu... Rapaz, Marcelo, a primeira vez que eu me candidato a um cargo eletivo, né? Eu nunca fui
O único cargo que eu disputei na minha vida foi o de vice-presidente da Associação de Moradores do Morro da Liberdade, Morro, né? quando eu tinha 21 anos de idade. Ganhamos, tempo atrás, né? Ganhamos aquela eleição, eu era vice-presidente, acabei assumindo, porque o presidente depois pediu, por motivos particulares, pediu para se afastar, e eu assumi a presidência. Então, eu nunca fui candidato, mas sempre fui envolvido com política, sempre ajudei um ou outro candidato, e não tinha a exata noção do que é ser um candidato. Olha, é muito difícil, muito difícil. Isso que eu ia lhe perguntar, o que lhe motivou a ter essa candidatura, colocar o seu nome para vereador? Pois é, eu te disse que eu fui secretário municipal de assistência social e senti que poderia fazer muito mais pelo público-alvo da assistência social na Câmara de Vereadores, lutar por mais orçamentos, lutar para que a gente consiga aumentar, por exemplo, o número de CRAs na cidade de Manaus. O CRAs, o Centro de Referência da Assistência Social, Marcelo, em Manaus nós temos 20 CRAs. Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para a assistência social. O CRAS, Marcelo, está para a assistência social como a UBS está para a saúde. Quando uma pessoa está com febre, com dores, precisando de um médico, corre para a UBS. Né? Quando uma pessoa está fragilizada, em vulnerabilidade ou risco social ou pessoal, essa pessoa corre para o CRAS. Por exemplo, o que é estar em vulnerabilidade ou risco social? É aquela pessoa que está já há muitos anos desempregada, que já não consegue prover o sustento da família, aquela pessoa que não consegue mais pagar o aluguel da casa, que vive de bico, mas o bico já não dá mais para pagar a conta de luz, não dá mais para pagar a conta de água. Para essas pessoas, o governo criou a política pública de assistência social. E a porta de entrada para esta política, para os benefícios dessa política, são os CRAs, equipamento da assistência social. São 20 em Manaus, deveriam ser pelo menos 40, mas infelizmente nós só temos esses 20, nós não temos essa política, ela é uma política tripartite, que tem que ter a participação do governo federal, do governo do estado e do governo municipal, e assim, nós precisamos de mais CRAs em Manaus. Precisamos, porque estes CRAs são muito importantes para as pessoas que estão neste momento de fragilidade, de dificuldade, desempregados e que estão em vulnerabilidade social. É para os CRAs que essas pessoas correm em busca, por exemplo, de um auxílio do governo. Por exemplo, o Bolsa Família. Olha, R$600 pode parecer pouco para mim, para você, para o Fierro, mas para quem não tem nada, R$600 faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença, ajuda muito. E é nos CRAs que as pessoas que estão necessitadas, aquelas pessoas que estão à margem, que estão marginalizadas, que estão sofrendo por falta de renda, ou que tiveram algum direito violado, é para os CRAs que essas pessoas correm. Eu me orgulho muito de ter, ainda durante a minha gestão, de ter reformado 15 CRAs, reformado e melhorado o ambiente de trabalho para os nossos servidores e para o público-alvo dos CRAs. Né? Melhoramos muito, reformamos 15 CRAs, todos esses CRAs agora estão novos, com tudo funcionando, um ambiente humanizado, um ambiente gostoso de se trabalhar, com tudo funcionando, mobiliário novo, computador novo, ar-condicionado, enfim, tudo bonitinho, funcionando direitinho, para que o nosso servidor se motive, né, e tenha condições de prestar um bom atendimento a quem vem atrás, a quem vai atrás dos nossos serviços nesses equipamentos. A gente vê que a população de Manaus está crescendo e, como o senhor falou, precisa mesmo de ter mais CRAs, né? É questão da gestão política, né? Independente do prefeito que ganha a eleição, o senhor vai continuar com os projetos, como o senhor falou, né? Vai trabalhar pelo povo. Sem dúvida. Eu tenho muita esperança e tenho certeza que o prefeito Davi vai ser reeleito, mas, assim, mesmo o prefeito Davi sendo reeleito, eu vou cobrar também dele. Eu não vou ficar lá de braços cruzados, só balançando a cabeça, não. Eu vou cobrar, eu vou exigir, eu vou fiscalizar. E vou em busca de melhorias para esta política pública tão importante que é a política pública de assistência social. Isso é uma coisa que está internalizada em mim, é um compromisso comigo mesmo e com a população, que tanto me ajudou quando eu fui
quando eu fui na secretária de assistência social, olha, eu ajudei muita gente, mas aquelas pessoas me ajudaram muito, Marcelo. Eu, no período em que fui secretário de assistência social, eu melhorei muito enquanto pessoa, porque pude conviver com aquelas pessoas que precisavam, aquelas pessoas que estavam ali angustiadas, em busca de um Bolsa Família, em busca de uma cesta básica, em busca de um prato de comida. Isso torna a gente melhor. Verdade, convive, a gente conhecendo as pessoas de perto, né, sabendo, né, candidato, a necessidade das pessoas, a gente fica mais humanizado. Sem dúvida. E aí eu percebo, o senhor vê que pode fazer mais e o senhor vem dar o seu nome para ser candidato a vereador aqui da cidade de Manaus, né? Mas antes de a gente terminar, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que está sendo sua rotina, como é que o senhor quais comunidades o senhor tem visitado, o que o senhor tem visto de perto na comunidade que o senhor pode ajudar como vereador. Eu sou lá da Zona Sul, Morro da Liberdade. Morro, Betânia, São Lázaro, Crespo, Santa Luzia, Educandos, Escola Oliveira Machado, aqueles bairros ali, Petrópolis, Japim. Mas eu tenho andado muito em toda a cidade de Manaus, em todas as zonas de Manaus. Olha, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Centro-Oeste, enfim, todas essas zonas eu tenho andado, tenho visitado, tenho conversado com a população. Olha, rapaz, é muito sofrimento. É muito sofrimento, muito sofrimento. Eu tenho feito 2, às vezes 3 reuniões noturnas. Durante o dia também tenho visitado muitas comunidades. Tenho visto que a principal demanda dessas comunidades são coisas assim que não dizem respeito ao poder público municipal. A maioria das demandas é relacionada à saúde e segurança. A saúde e segurança. A segurança que é uma obrigação do governo do estado, saúde também, as pessoas confundem muito, sabe? Confundem saúde, tudo cai na conta da prefeitura. A saúde, a prefeitura só é responsável pela atenção primária, né? Pelas UBSs e pela maternidade de Moura Tapajós. Os grandes hospitais é a responsabilidade do governo do estado. E impressionante como o povo reclama dos hospitais, da questão da saúde de média e alta complexidade na cidade de Manaus. Impressionante. Isso cai tudo na conta do prefeito, porque a população entende que é tudo prefeitura, quando na verdade não é, né? A prefeitura só é responsável pela atenção primária. É isso mesmo, pessoal. Estamos chegando já ao final aqui do nosso bate-papo, do nosso podcast Conversa Aberta, aqui recebendo o candidato a vereador aqui, o Eduardo Lucas. Candidato, por gentileza, você pode falar na câmera com o público como é que são as redes sociais, como é que te acompanha a sua rotina, quem queira lhe acompanhar, o número de contato. Nós queremos agradecer em nome dos portais, em nome do programa que o senhor veio aqui com a gente, bater esse papo de coração aberto aí, que é a conversa descontraída que a gente tem aqui no nosso programa. Fique à vontade. Eu quero te agradecer teu público, dizer que eu estou à disposição de vocês através das nossas redes sociais, no Facebook procure Eduardo Lucas, no Instagram @Eduardo Lucas Pai. Anota aí nosso telefone, o WhatsApp 92 o DDD 99280 1561, repetindo 99280 1561. Interaja com a gente nas nossas redes sociais via Instagram ou Facebook. Pode fazer as suas críticas, dar as suas sugestões, solicitar informações que a gente vai interagir, vai responder a todas as suas demandas, os seus pedidos de informações. Aceito críticas também, tá? Não tem nenhum problema. Aceito críticas, aceito sugestões e coloco o meu nome à disposição dos senhores e das senhoras, um nome para concorrer a uma das cadeiras, das 41 cadeiras, a uma das 41 vagas na Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Manaus, com a bandeira do fortalecimento da política pública de assistência social do município de Manaus. Obrigado, candidato. Deus abençoe o senhor. Boa sorte, boa eleição para o senhor. E eu quero agradecer ao público que está com a gente aí pelos outros portais, ao vivo, em transmissão simultânea. Obrigado pelo carinho de audiência, a gente compartilhando aí. Estamos ao vivo no Foco Amazônico, Conexão Amazônico, portal Opinião Anauara, o PDC Notícias, Amazônia Mídia, portal de japonês, o portal Giro Amazônico, o Diário Liberadão e na Hora Exata, portal Impacto e o portal Amazonas Pix. Ficamos por aqui, agradecendo a toda a audiência e todo o público aí nas plataformas digitais e te vemos na próxima, hein? Deus abençoe você, muito obrigado e eu te vejo no próximo podcast, nosso próximo encontro aqui, conversando com esse bate-papo descontraído. Tchau, gente. Forte abraço.